E quando tentamos ajudar a Deus, a ansiedade, ela pode nos levar a criar atalhos que geram consequências para toda a vida. É exatamente isso. Gênesis, no capítulo 16, vem nos mostrar. Não é sobre a história de uma família em crise, mas é sobre pessoas que decidiram criar atalhos para o cumprimento da promessa de Deus. Então, se você está aqui, fique até o final. Deus tem uma palavra no seu coração hoje. Deus tem uma palavra para alinhar o seu coração hoje ao centro da vontade dele. Quantas vezes, assim como os personagens desse capítulo 16 de Gênesis, Sarai e Abrão tentaram criar atalhos no cumprimento do propósito de Deus. Quantas vezes nós estamos nesse mesmo lugar, tentando criar atalhos? E nós vamos ver aqui, nesse capítulo, alguns pontos que nós aprendemos como lição sobre o que não podemos fazer em relação a criar atalhos para o cumprimento da promessa de Deus e as consequências que essa família ela vivenciou exatamente porque escolheu criar atalhos. A gente vê aqui que no capítulo 15 Deus dá uma promessa, renova uma promessa a Abraão sobre ser pai de multidões. E a gente vê aqui que esse tempo de espera no coração de Sarai foi um tempo onde ela não se conteve. Perceba aqui. E disse Sara no versículo 2, Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra e conceba, pois, a minha serva, porventura terei filho delas. E ouviu Abraão a voz de Sara. E a gente vê aqui que no contexto do desenrolar desse capítulo, algumas consequências que essa família sofreu. A gente percebe aqui que houve uma mudança no comportamento de Agar. E a gente percebe que o primeiro ponto que a gente vê aqui é que Sara, ela olhou para a sua limitação. Sara também, ela olhou para o relógio. Sara também, ela olhou para a sua impossibilidade. E Sara, ela acreditava no processo. Porque quando ela diz, entra e conceba a minha serva, deita-te com a minha serva, isso mostra o coração de Sara que ela acreditava na promessa de Deus. O problema é que Sara, ela não acreditava no processo. Quantas vezes nós estamos nesse lugar, acreditando nas promessas de Deus, mas desacreditando no processo. Então Sarai, ela cria ali a sua própria alternativa, aquele jeitinho, sabe, que muitas das vezes a gente quer dar para Deus, achando que Deus precisa desse nosso jeitinho. O problema é que esse jeitinho aí, ele só nos leva para lugares que trarão consequências por muito tempo. Quais são, hoje, fazendo uma comparação desse texto para o que nós vivemos hoje, quais são as alternativas que nós criamos diante das promessas de Deus para as nossas vidas? Para você que é jovem, talvez entrando em relacionamentos
errados. Para nós que tomamos decisões precipitadas, para nós que nos associamos às coisas que Deus não nos permite associar, ou buscamos direções fora do contexto, sociedades, pessoas com os negócios, fora da vontade de Deus. Essas são as alternativas que nós buscamos e escolhas feitas por causa da nossa ansiedade, por causa do olhar para o tempo do relógio. Sara, ela vivenciou isso. O problema não é o tempo, amados, de espera, mas é o que fazemos nesse tempo de espera é que é o problema. Quando o nosso coração ele não está alinhado a esperar, a ação não está alinhado a esperar em Deus. E a gente vê aqui que um outro ponto que nos traz esse capítulo é que uma decisão errada, ela coloca tudo fora do lugar. Veja aqui nos versículos 5 e 6. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva, pois em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: eis que a tua serva está nas tuas mãos. Fazei-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu Sarai, e ela fugiu da sua face. Como a gente vê aqui que depois que Agar ela engravida, o ambiente dentro de casa ele passa a ser um ambiente de conflito. A gente vê aqui uma Sara que se sente desprezada. A gente vê aqui Agar que se exalta. E a gente vê aqui Abraão que perde o controle da situação. Perceba isso? E quando nós saímos desse lugar, quando nós criamos as nossas próprias estratégicas, nós também tiramos as coisas do lugar. Existem batalhas nas nossas vidas e nós carregamos um fardo muito grande quando nós escolhemos essas alternativas. E quando nós pedimos ao Senhor para assumir o controle que é dele, uma promessa que é dele. Então, quando nós assumimos este lugar, dando lugar à ansiedade, tudo fica mais pesado para nós. Foi exatamente isso que aconteceu. Então a gente vê aqui uma família que ela viveu o descontrole dentro de casa por escolhas baseadas na ansiedade. Não foi o tempo, mas foi o que fizeram com o tempo da espera. E é sobre isso. E algo aqui que me chama bastante atenção é que as promessas de Deus para as nossas vidas, por mais que a gente fale, Deus continua fiel às suas promessas. Deus continua fiel às suas promessas. No versículo 13, a gente vê um Deus que tudo vê. Olha só o que diz o versículo 3. Depois de Agar ter sumido, o anjo ter se apresentado a ela e ter lhe feito promessas, no versículo 13 diz o seguinte: e ela chamou Agar, o nome do Senhor com quem ela falava: tu és Deus da minha vista? Porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê. Então nós vemos aqui que Deus é um Deus que tudo vê. Deus é um Deus que enxerga quando ninguém nos vê. Deus nos vê. Agar, ela descobriu aqui que Deus estava vendo ela. Quando ninguém estava vendo a sua angústia, quando ninguém estava vendo ali os seus questionamentos,
Deus estava vendo. E talvez hoje você esteja como Agar dizendo: ninguém me vê, ninguém compreende a minha dor, ninguém vê as minhas lágrimas. Mas eu preciso te dizer que esse capítulo 16 de Gênesis vem revelar isso no nosso coração. Deus tudo vê. Mesmo que nós tenhamos buscado atalhos, alternativas erradas do propósito de Deus, Deus tudo vê. E as nossas escolhas, elas não impedem que a promessa de Deus ela se realize, mas ela traz custos, ela traz cansaço, ela traz fardo quando nós agimos fora do contexto da vontade de Deus. Deus não desistiu da promessa que fez a Abraão por causa da escolha deles, mas houve um peso muito grande. Então nós vemos aqui que nesse capítulo 16 traz grandes lições para nossas vidas. A primeira delas é que a ansiedade ela nos leva a lugares perigosos, ela nos leva a tomar decisões perigosas. E nós vemos também aqui que os atalhos que nós escolhemos, ele também nos tira desse lugar e causa em nós dores, sofrimentos, solidão, desespero, os atalhos que nós buscamos. Mas há algo muito grande sobre isso. Esse Deus que tudo vê e vê o ferido. Deus viu Agar. Mesmo depois das nossas escolhas, mesmo depois dos nossos erros, Deus ele continua trabalhando. Deus ele continua trabalhando porque não é sobre nós. É sobre o Deus da promessa. Sobre o Deus que é fiel. É sobre o Deus e a sua fidelidade. E eu trago aqui alguns conselhos para fechar esse capítulo. Não troque o processo de Deus por escolhas alternativas. Espere o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é o melhor. Ele vai gerar em nós maturidade para quando a promessa se cumprir nas nossas vidas, eu e você saibamos viver essa promessa nos 100%, sem que ela venha nos corromper. Então, o que nasce da vontade de Deus não precisa da nossa ansiedade, só precisa da fidelidade de Deus. Que o nosso tempo de espera seja realmente um tempo de crescimento, de maturidade, de entrega, de confiança, perseverança, porque as promessas de Deus para nossas vidas, elas irão se cumprir. E só vai viver uma promessa completa quem espera no Senhor. Quem espera no Senhor. Você conhece alguém que hoje precisa dessa palavra? Está diante de uma decisão para ser tomada e você está vendo. Essa pessoa ela está indo por um caminho de atalhos. Talvez essa pessoa seja você. Talvez você esteja nesse lugar buscando atalhos para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Espere. Não é sobre o tempo de espera. É sobre o que fazemos no tempo de espera. Deus é fiel. Ele irá cumprir a sua promessa. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida. Deus esteja nos conduzindo nesse lugar da paciência, da esperança, da fé. No nome de Jesus.